Vamos lá, ninguém tem uma novidade para contar e vamos ouvir isso aí, um testemunho, né? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É um testemunho, né, sobre a presença de Deus na nossa vida. Como aquela passagem da tempestade, né, do barco, em que os discípulos eles estavam no barco e Jesus dormia na popa. E ali veio uma grande tempestade. E os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, o Senhor não liga que pereçamos, né? O Senhor não está se importando, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer aqui nessa tempestade. E o Senhor falou com eles: homens de pequena fé, ainda não tendes fé. Então Jesus ele estava ali no meio deles e acalmou a tempestade. Então, no meio de toda aquela tempestade, Jesus estava com eles e eles não perceberam a presença do Senhor. E é sobre isso que eu tenho vivido esses dias. Quem não sabe, há uns 3 anos, há 3 anos atrás, eu fechei a empresa, né, a escola, que era uma empresa registrada, e na linguagem do mundo, nós falimos, porque a gente tinha mais despesa do que lucro, mais prejuízos do que lucro. E quem é empresário sabe que nenhuma empresa sobrevive dessa forma, né? Tendo mais prejuízo. Eu não tinha lucro, na verdade. Então Deus mandou eu fechar. E eu fechei. E nisso a gente passou por uma tempestade. Porque eu falava: Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer mais nada. Então eu fui tentar fazer outras coisas, né? Eu fui tentar trabalhar com vendas, não deu certo. Eu fiz curso de filtro para tentar trabalhar com artesanato. Foi um pouco, mas depois não deu certo. Eu tentei dar aula em casa, né, como explicadora, também não deu certo. E eu orei a Deus e falei: meu Deus, meu pai, minha mãe mexeu tanto em mim. Eu não aceito isso. Eu não aceito não ser útil para algo na sociedade, não fazer nada. Eu não aceito isso. E nisso, um certo dia, nós ligamos a televisão para assistir o show da fé, como nós fazemos isso. Toda vez que não tem culto aqui, 8h30, a gente coloca no programa Show da Fé, do missionário. E aí a gente estava assistindo o missionário e veio a novela da vida real. E na novela da vida real foi o caso de um jovem que ele fez a mesma oração para Deus. Ele falou para o Senhor: Senhor, eu não sei fazer nada, o que eu vou fazer? E Deus respondeu a ele. Parecia que o que Deus tinha falado, Deus tinha escutado, que eu tinha orado naquele dia, que eu orei a Deus: Senhor, eu não sei fazer nada, o que eu vou fazer? Eu só sei ensinar, o que eu vou fazer agora? Porque eu já tinha colocado vários currículos em várias escolas, tinha feito algumas entrevistas, mas no final ninguém me chamava. E aí Deus falou para ele assim, como se Deus estivesse falando comigo. Eu falei: meu Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Então Deus estava comigo naquele momento, sem eu perceber, naquela tempestade, Deus estava comigo. E Deus falou assim para ele: você só sabe ensinar? Então vai ensinar. Vai ensinar, eu vou ensinar você a ensinar outras pessoas. Assim como Jesus era mestre, era professor, eu vou ensinar você, assim como Jesus, a ensinar outras pessoas. E nisso ele foi fazer o que Deus mandou ele fazer. E ali eu entendi a mensagem certinha para mim. E eu falei: tá bom, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Que caminho eu vou? Por onde que eu tenho que ir? Comecei a orar a Deus nesse sentido, né? O que eu faço? Por onde eu devo ir? E Deus falou:
faz a prova do Enem. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer a prova do Enem se eu estou há mais de 10 anos sem estudar? Há mais de 10 anos longe de uma escola, sem dinheiro, porque a gente não usa o dinheiro da obra, né, para essas coisas, o dinheiro da igreja é da igreja. E aí Deus falou, vai estudar pela internet. Eu comecei a estudar pela internet, sem gastar. Então todo dia eu ia lá e via as aulas na internet, fazia as revisões, tudo direitinho. Aí chegou no dia da prova do Enem. Isso teve lutas, tá? Não foi assim tão fácil. Quase que eu desisti. Faltava pouco tempo para terminar as inscrições do Enem. Eu fui lá e consegui fazer a inscrição do Enem. Fiz a inscrição. Aí teve a prova, fui fazer a prova no primeiro dia, uma luta. Aí fui no segundo dia também, outra luta. Não foi fácil não, foi tempestade, eu sofri resistências, né? Resistências. Mas fui mesmo assim, Deus foi me dando força e eu fiz a prova. Aí saiu o resultado. Aí veio outra pancada, eu fui péssima. Só fui bem na redação, porque na redação eu tirei 840. É uma nota boa, entre aspas, né? Até queria pedir para Letícia, se você puder pegar a prova, eu trouxe a prova para mostrar para vocês como é que eu não fui bem. Pega aqui na bolsa, por favor. E aí eu sei que no primeiro dia português, redação, linguagem, espanhol, eu fui bem, eu acertei mais da metade. Mas no segundo dia eu não acertei nem a metade, que é matemática, física, química, gente, eu fui péssima. E aí já veio aquela frustração, né? Eu falei, caraca, tem um monte de gente estudando mais tempo do que eu, muito mais na frente do que eu, gente nova, que está com a cabeça fresquinha, né? Eu falei, eu não vou passar. Isso é o inimigo falando na minha mente. Porque se Deus já tinha falado que eu ia, para eu ir por esse caminho, é porque Ele ia me dar as estratégias, as condições, né? E aí o que aconteceu? Então, no primeiro dia, de 95 questões, eu acertei 54. Então, eu acertei mais que a metade. Errei 36. No segundo dia, de 95 questões, eu só acertei 34 e errei 58. Então, foi muito ruim. Aí, depois desse resultado, eu fiz como Sara, né? Vamos pegar o atalho. Já não acreditei naquilo que Deus tinha falado para mim e fui como Sara de Abraão, né? Lá que Deus falou para Abraão que ia dar um filho de Sara com Abraão. E a Sara botou na cabeça de Abraão que ela não poderia, ela não acreditava que ela era capaz de viver aquela promessa. E aí ela falou, não, Abraão, por que você não tem caso com Agar? Ela fugiu do caminho, né? Ela pegou um atalho. E eu peguei o atalho. Aí eu lá pesquisando, aí tinha um negócio lá chamado reingresso interno. Reingresso é estudantes que já se formaram naquela faculdade, podem entrar usando a nota do Enem, a última nota que teve quando entrou, e entrar novamente sem fazer prova. Eu tenho 17 anos de formada, 17 anos. Então eu fui lá atrás, pegar minha nota lá de 17 anos atrás, coloquei lá, aí passei na primeira fase, na segunda fase não passei. Aí veio a frustração de novo. E a tempestade, e cobrança de um lado, cobrança do outro. E segui eu. Aí aparece na televisão a fraude do Enem. Que o Enem foi fraudado. Eu falei, agora eu não consigo mesmo. Se já vazaram as provas do Enem, todo mundo, a maioria perdeu questões, né? Porque questões foram anuladas, agora eu não vou conseguir mesmo. Isso o inimigo falando na minha mente. Mas eu segui firme mesmo em meio àquela tempestade, o Senhor estava comigo. E aí saiu o primeiro resultado. Eu fiquei em 11º lugar. Em 11º lugar para letras, que é um curso
pessoas estudando muito mais tempo do que eu, pessoas novas, que estão com a cabeça fresquinha, que acabaram de sair da escola. E Deus, foi a mão de Deus, foi o braço forte do Senhor, porque eu não tinha condições nenhuma. Eu fiquei estudando um ano pela internet. Sabe como é que é estudar pela internet, né? É muito ruim, dá sono. E eu sou da época do analógico. Eu só consigo aprender quando tem uma pessoa lá, eu presente, anotando. Pela internet é muito mais difícil para mim. E mesmo assim eu fui mal, teve a fraude do Enem, mas o Senhor foi tão bom comigo e Ele está cumprindo essa promessa, mesmo eu sendo improvável, que eu sou uma improvável. Não confessa isso. Mas que o Senhor está abençoando pela graça dele. Então eu quero testemunhar isso, que em meio a tempestade o Senhor esteve comigo e está comigo. E assim como esteve comigo, vai estar com você. Não importa a tempestade que você está passando, que você confie, que você veja nos detalhes que o Senhor é com você. Amém? Então eu queria só testemunhar que eu passei, não foi pela minha sabedoria, não foi pela minha capacidade, não foi porque eu já estudei, porque eu já me formei, mas foi a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a mão do Senhor que me fez passar em 11º lugar. Amém? Aplausos dois. Gente, ela falou aqui, em meio a muitas cobranças, não minha, tá, gente? Às vezes o pastor está empurrando ela lá, tem que estudar. Não. As cobranças dela mesmo, né? Eu sempre fui apoiador. É isso que você quer fazer? Então é Deus, é isso que ela quer fazer. E Deus vai abençoando, né? E ela tem a Jane é muito legal. E ela tem uma grande qualidade também, que ela gosta de ler, gosta de estudar, tá? É que ela se prende muito. Se eu soltar ela aqui pregando, misericórdia, irmão. Conhece, tem bastante conhecimento, vai fundo, né? Mas eu já falei isso para ela, você precisa se soltar. E Deus fica cobrando isso. Olha, quando você tem um chamado, presta bem atenção nisso. Quando você tem um chamado que você não se entrega, você começa a sofrer. A cobrança é séria. O Evangelho, se Deus lhe deu, é para você dar. Entendeu? Tem até eu, por exemplo, se o Mota cismar, não vou mais pregar o Evangelho, não. Irmão, eu acho que vamos dar uma olhadinha rapidinho, para não terminar tarde. Acho que é Lucas, Jesus, acho que é Lucas 6 ou Lucas 13, peraí, vamos lá rapidinho. Primeiro a gente vai em Lucas 6. Eu nunca mais esqueci isso. Lucas 13. Lucas 13. Presta bem atenção. Pastor, eu varro a igreja, aí eu passo pano no banco, eu prego, eu toco, eu canto, eu evangelizo. Você assumiu um ministério, Deus te deu, irmão. Você está fazendo isso para quem? Para os membros ou para Jesus? Para quem você trabalha? Uma certa vez me perguntaram: o senhor já trabalhou com R.R. Soares? Nunca. Eu estava no ministério dele, trabalhando para Jesus. Entendeu? Nunca fui funcionário do R.R. Soares, né? Missionário R.R. Soares, nunca. Quem eu aceitei foi Jesus, quem me chamou foi Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, tudo que eu sempre fiz é para Jesus. O pregar, estar na igreja, atender o povo. De madrugada, os outros me ligam: pastor, tem como o senhor vir aqui? Vou, lá vai eu, saio de madrugada. Às vezes o único carro na rua chovendo sou eu, para ir acudir alguém.
para ir lá orar e tal, e glória a Deus por isso. Então eu faço para Deus, mas eu decido, não vou fazer mais. Olha o que vai acontecer. Uma hora Jesus vai voltar, eu não sei quando, pode ser hoje, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, muitos estarão em festa, outros casando, outros dando em casamento, e essa festa que é muito comemorada é o carnaval, né? Pode ser num dia desse. E se for hoje? Você está na sua posição? Onde é que você está? O que você está fazendo? Negócio sério. Então, o Lucas 13, 22. Lucas 13, 22. Eu escrevi, eu fazia livros, não sei o quê. Ô Jurema, já estou te dando parabéns. É amanhã, né, Jurema? 14 anos, hein? Deus te abençoe, Jurema. A Jurema amanhã está aniversariando, gente. Olha aqui, ó. E percorria as cidades. Acharam, pessoal? Gente, vocês têm que ir comigo. Eu não tenho uma Bíblia, então preste atenção no que eu estou falando, isso vai te fazer falta, hein? E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele não parava, ele ia caminhando, mas ensinando. Não, eu vou pregar lá em São Paulo. Ô irmão, daqui para São Paulo tem muita cidadezinha, vai andando e vai ensinando, irmão. Amém? E disse-lhe aí um falou assim: Senhor, são poucos que se salvam. Queria saber dele. São poucos que se salvam. E ele lhe respondeu. Vocês estão ouvindo aí, gente? Porfiai por entrar pela porta estreita. O que é isso, pastor? Esforça para sair do pecado, sair do desânimo. Se esforça. Você pensa que numa igreja Satanás não entra? É o que chega, é o primeiro a chegar no culto, irmão, para atrapalhar os que vão entrar. Bota isso na sua cabeça. A igreja que disser aqui o diabo não entra, vai ser mentiroso assim, não entra assim. Você vai lá, a pessoa está dormindo, celular toca, a pessoa levanta para atender lá, larga Jesus para lá, e o diabo não está no culto. Claro que está, irmão. Vai trabalhando a sua mente. Uma hora você olha para ele, sabe que eu estou enjoado do pastor Mota? Vai procurar outra igreja. Porque ele não quer que você saiba a verdade que está comigo. E quando eu venho pregar, eu peço a Jesus para vir comigo, chegar aqui e me usar naquilo que ele sabe que a igreja precisa ouvir. Eu não venho com mensagem pronta. Eu não venho com mensagem pronta. Então diz mais: porfiai, você tem que se esforçar. Gente que não lê Bíblia, não ora, não perdoa, vê se está de mal com o vizinho, você não tem coragem de bater no portão do vizinho. Ô vizinho, o que é? Não é briga não, é que eu estou todo errado, você me perdoa, ainda que você esteja certo. Porque só é bem-aventurado os limpos de coração, irmão, é esses que verão a Deus. Então você vê que você está distante, irmão. Entendeu? É uns que cansou, eu toco mais teclado em lugar nenhum, estou cansado disso, irmão. Você jogou o seu passaporte fora, irmão. É mais um que o diabo diz, resgatei mais um. Aí o outro, aí eu canto mais, resgatou outro. Outro entrega roupa de obreiro, resgatei mais um. E a pessoa acha que está bem, irmão. Aí ele vai te enfiar numa igreja onde o pastor não prega isso, não fala sobre isso. O negócio é só acumular membros, apertar a mão, abraçar, pegar o dízimo e troca de carro e tal, mas a palavra de salvação, o reino de Deus, não está sendo ensinada, irmão.
cara troca de namorada, troca de noiva, troca de mulher, bebe, fuma, xinga, faz da sua casa um bordel, né? Que você tem que assistir um filmezinho apimentado para poder ficar bem, mas pensando naquela mulher que você está vendo lá no vídeo, ou ela pensando naquele homem, não, aquele ali é bem melhor. Poxa, e não sei o que, irmão, você não está vendo que Satanás está dentro do seu quarto? Você abandonou a fé, você desviou. Não, mas eu venho aos cultos, mas desviado. Você vem, mas não obedece. Mas você acha que no dia do juízo que você quer ouvir isso, né? Irmão, é agora. Na minha casa, se eu estiver falando alguma mentira aqui, Jeane concordar comigo, ela está fazendo o papel de Safira, sendo mentirosa das grossas para Safira. Na minha casa não tem essas coisas não, irmão. Revista pornográfica, filme pornográfico. Ah, Jeane, você tem que comprar lá no sex shop um negocinho para me poder olhar você mais direitinho. Não tem essas palhaçadas não, irmão. Satanás lá em casa não. E eu não sou mais santo que ninguém, mas eu quero andar de um jeito que Deus olha para mim e diz: Mota, eu gosto de você, eu confio em você, eu quero isso. E isso você sente aqui, aqui dentro. Você sente paz com Deus. É duro quando você anda e não sente paz aqui dentro. Tem alguma coisinha, um demoninho que você escondeu ele. Esse aqui é meu parceiro, meu amigo. É ele que vai te derrotar. Está amarrado isso. Mas então, porfiar e por entrar por onde, pessoal? Porta estreita. Então, tem que tirar tudo que atrapalha passar naquela porta. Antigamente se comprava uma geladeira, hoje as coisas mudaram bastante, né? Nossa, irmão, quase que tinha que desmontar a geladeira toda para botar na cozinha, porque a porta era estreita, tinha coisa que atrapalhava. Tinha casos que tiravam a porta da geladeira, aquela geladeira GE, Electrolux, tiravam para poder passar, quando não arrebentava o portal, né? Aí botava a geladeira para dentro, foi mole não. Quer dizer, tem que tirar o que não presta se você quiser ser salvo, morar no céu. O diabo pode ser na sua cabeça, não, isso aí ele é muito radical. Irmão, mas é isso que está escrito. Então, ele diz mais: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Todo mundo quer morar no céu, mas muitos não vai poder. Você não renuncia. Não tem nada a ver, vamos tomar um golinho aqui só para encher. Fica à vontade, eu fui alcoólatra, eu não faço isso. Mas ainda tem um espírito em você que não deixa, você só faz o que ele manda. Você não aceita nada da Bíblia, algumas coisas. Mas quando o pai de família, que é o Senhor Deus, né, se levantar, que ele está sentado, e cerrar a porta, que é fechar, acabou, e começar a estar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Porque, por exemplo, é o Mota que está dizendo: Senhor, abre-nos. E diz: eu não te conheço, Francisco. E aí? Porque para ele o Francisco está pregando, irmão. Francisco está obedecendo o chamado, não importa. Ele renuncia muita coisa por amor da palavra.
E eu estou lá, mas aí, deixa eu falar umas coisas para o senhor. Ele vai dizer, não sei de onde vós sois. Então começaste a dizer, temos comido e bebido na tua presença. Eu não esqueço da graça a Deus pela comida, pelo café, mas não sei o que, mas eu não estou fazendo o que ele mandou. E aí? E tu tens ensinado nas nossas ruas, tem ensinado, mas você não obedece. Irmão, não deixa para o dia do juízo. Não vai ser fácil, você não vai escapar. Não deixa para o dia do juízo. Você vai querer ir para o céu e não vai ter como. Se você tiver que renunciar, mudar, tem que ser agora. Pode nem deixar para amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, vou falar uma coisa para você. Tu lembra, acho que foi em 2001, aquelas torres gêmeas lá dos Estados Unidos? Que a gente trabalhando, lanchando, sei lá, fazendo o quê lá, eles não sabiam que 2 aviões iam entrar ali e acabar com tudo, irmão. Ninguém sabia. Vai ver que tinha gente que estava indo à igreja e perdeu o batismo. Diz, não, pastor, não vou nesse agora não. Quando tiver outro, eu passo pelas águas. Entrou 2 aviões lá, morreu. Cadê o cara? E aí, irmão? Aquela bomba lá de Hiroshima que jogaram lá também, irmão. Ninguém sabia. Viagem aí, outro dia caiu um ônibus aí de uma ponte lá em Minas Gerais, morreu todo mundo. Tinha gente ali que o pastor já tinha perguntado, irmão, você aceita Jesus Cristo? Não, pastor, vou esperar mais um pouquinho, não vai dar, já era. Porque do jeito que você morre, você fica, não tem mudança, acabou. E prova disso está no livro de Lucas também, o rico, né? Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água, tocar só servia Lázaro, tocar na minha língua para refrescar a minha alma. Filho, mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa por você, eu não poderia. Há um enorme abismo entre nós. Abismo não tem fundo, irmão. Não tem como você descer lá embaixo, faz a volta e sobe. Não. Ainda que eu levo aí 1 milhão de anos descendo eu mando Lázaro descer levando a ponta do dedo molhado para tocar na sua língua. Quando que ele vai chegar lá, irmão? Gente, o pessoal é tudo da igreja, ainda não é de Jesus. Tem que ser de Jesus, não é da igreja. Então, se o Mota para de pregar, ele está ferrado. Vou tentar lembrar, não, que na hora lá do rango, eu até falava para você está aí também, Jesus está aí. Não conhece você não, Mota. Que o Mota que ele conhece está pregando. Mas versículo 28, 26. Então começaste a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, que é a perversidade. Muitos de vocês que estão me ouvindo aí, não é bem assim não. Espera um pouco. Se não fosse assim, não estava escrito assim. Você não aceita o que está aqui, mas é isso aqui. E se já tiver um demônio tomando conta de você, você não vai se render ao que está escrito aqui. Você vai continuar vivendo o seu pecado. Jesus tentou não.
foi ajudar os judeus e eles até entendiam o que ele estava falando, mas não se rendia. Jesus disse assim, ó: eu irei e vocês vão morrer no pecado de vocês, porque para onde eu vou vocês não podem ir. Não aceitem. E a única coisa que Jesus quer é te dar paz. Você sabe onde está a sua mente? Seu inimigo está enterrado aqui na terra. Você ainda não entendeu, você já foi vários enterros, já viu pessoas morrendo, você não entendeu. Lembra bem, as coisas que você tem, está escondida a 7 chaves que ninguém sabe. Se você morrer agora, isso vai ficar lá, irmão. Depois vão achar, também não vão levar. E outra, até o lugar do céu você perdeu, irmão. É ignorância, irmão. Foi Michael Jackson, foi Elvis Presley, foi Silvio Santos, o homem do baú. Ninguém levou nada, irmão. Tantos presidentes que se foram, chefe de Estado, ninguém levou nada, irmão. Já está começando a cair a ficha. Então, mais 28, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é ranger de dentes? Ranger dos dentes, que o negócio vai ser terrível, irmão. Haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, irmão. É o moço que pinta a igreja, o moço que varre, o moço que conserta o cano, o moço que, enfim, o que prega, o que limpa o banheiro, o que varre a igreja, o que toca, o que canta, o que administra, irmão, em geral. Cada coisa que você faz na obra de Deus é um ministério, irmão. E até os que não têm pastor são adúlteros. Isso é adultério. Você está aqui hoje, amanhã você está lá na igreja do pastor Severino, amanhã você está na igreja do pastor Roberto. Você não é salvo, você é adúltero espiritual. Nem pastor você tem certo, você não tem igreja. Mentem para ir para outra igreja, mentem para ir para o carnaval, mentem para ir, enfim. E como é que você quer paz assim? Você só tem isso aqui mesmo na terra, irmão. O rico também só tinha aquelas coisas e ele achava, não, quando eu morrer eu vou estar bem. Não vai bem nada, irmão. Ele está queimando lá até hoje. O pastor já deve ter morrido. Não, irmão, morre não. Espírito não morre, ele está lá ainda. Acordou? Se nós estamos aí, casei com a Jeane, já tem o quê? 8 anos, né? Nós temos de casar. E eu não estou pensando em mudar de mulher não, irmão. Amarrado no nome de Jesus. Casei também porque fiquei viúvo. Deus abomina o divórcio, casei porque eu estou viúvo. Estou totalmente legalizado dentro da verdade, não é verdade do homem não, verdade de Deus. Não xingo, não bebo, não fumo, não minto. Não é, não é. Amém, Jesus? E eu aconselho vocês isso, não fique contra ninguém. A pessoa vem, faz a caveira de alguém para você tomar o nojo da pessoa, irmão, sai fora, aquela pessoa já caiu. Se você for nesse barco, você vai cair também. Pula fora. Aí você ora tanto para a pessoa que está sendo caluniada, como a outra que está caluniando, para que o diabo está querendo pegar um. Ele não aceita perder, mas perde. Ele só ganha de quem dá vantagem para ele. Você sabe que está fazendo errado, está pensando errado, está falando errado, está agindo errado, você não pensa em mudar ainda.
Foi por isso que Jesus, quando ensinou sobre o casamento, né, que o homem, ele deixa o pai, deixa a mãe e se une a quem? A quem? Sua mulher, irmão. Opa, peraí, eu gosto de você mesmo, eu te amo, vamos curtir nossa vida junto. Não, vou ficar aqui, amanhã seu pai morre, sua mãe morre e você também está sozinho. E a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, tem que tomar uma decisão, irmão. Eu e a Jeane, a mãe dela até sugeriu, olha, quando vocês casarem, fala com Mota, Jeane, para ajeitar aqui, tinha um quarto dela, né, constrói um banheiro em cima e tal, vamos viver todo mundo junto, o pai, a mãe, com ele. Tem que tomar uma decisão, irmão. Outra coisa que eu falei aqui hoje de manhã, gente, se você carrega pornografia no seu celular, se você tem revista pornô na tua casa, não, irmão, você fica parado, pensando, e tem momentos que ele vai dizer que você é o salvador da sua família, o salvador da sua família é Jesus, que você está se afastando dele, irmão. Tem que se converter, renunciar as coisas erradas e fazer a coisa certa. Glória a Deus. Se eu invoco o Senhor na minha casa para ver o quê? Ver pornografia no meu celular, essa mulher aqui, a gente nem sabe que eu estou lá olhando outra, e até fazendo coisa feia, né? Masturbando, fantasiando, até, irmão, está amarrado isso em nome de Jesus. E eu quero ir para o céu como, irmão? Se eu virei marionete do diabo, mais 29, né? 28. Ali haverá choro e ranger de dente quando vires Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas do reino de Deus e vós lançado fora. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros que serão primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Pessoa que já está há anos no Evangelho não vai ser salva. O outro se converteu hoje, já entendeu tudo e já disse a Jesus: estou renunciando, tira tudo que não presta da minha vida e me perdoa tudo que eu fiz de errado desde que eu nasci, e me dirige, Espírito Santo, me guarda, me livra do conselho de Satanás. Saul quis viver pela cabeça dele. Primeiro mataram os filhos dele, depois mataram ele. Mataram não, ele se matou, né? O demônio que estava dele matou ele. O Jó achava que ia salvar os filhos, então ele tinha uma partezinha que achava que Deus era irresponsável, porque quem tem Deus não anda com medo, nem receio, e Jó tinha medo, tanto é que ele disse que eu mais temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Primeiro o demônio matou 10 filhos dele, deixou ele na miséria e doente com uma mulher rebelde. Pastor, me tira uma dúvida, por que a mulher dele não morreu? Porque marido e mulher faz um corpo, só é só uma pessoa. Então, se a mulher de Jó morre, mataram a metade de Jó, e Deus falou para o diabo não tocar nele, não tirar a vida dele. Deu para você entender agora? Foi isso. Mas ficou um lado endemoniado. Aquela pessoa negativa. É horrível você lidar com gente negativa. Um lado é o Espírito Santo, o outro lado é o demônio. O que? Passa uma dela com a mão nas cadeiras. O que, fedorento? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Irmão,
se você quer uma reconciliação com Deus, ser um cristão de verdade, se você não quiser nem dar ouvido no que eu estou falando, mas se você quiser, vem aqui, eu vou orar por você. Eu estou em condição de orar por você, se você quiser. Se você achar que você está fazendo certo, depois não reclame. Tem mais alguém? Não, o resto está tudo certinho, né? Se você quiser, para te ajudar, eu vou contar só de 1 até 200. Não vem aqui que eu estou forçando barra, não, é uma decisão sua. 197, 198, 199, 200. Irmão, não pode brincar com isso, irmão. Quando Jesus autorizou os demônios a entrar nos porcos, o que eles fizeram com os porcos, irmão? É isso que ele quer fazer com vocês, irmão. Você está pensando que está tudo certinho? Está não, irmão. Tem que se render de verdade. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui como seu representante, seu porta-voz, aquele que em todas as minhas orações eu digo: Pai, se tem alguma coisa em mim que eu não estou vendo, por favor, Pai, tira de mim. Eu renuncio meus pensamentos errados, olhar errado, ouvir errado. Eu sempre falo isso para o Senhor, que é para mim estar em condição de tirar as pessoas das mãos de Satanás. Então vocês digam comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor me conhece. Eu creio que o meu nome está no livro da vida. Apesar de eu querer fazer a minha vontade, que é a vontade da minha carne, mas por amor do Senhor, pela minha salvação, eu renuncio o pecado e tudo que eu fiz de errado, desde que eu nasci. Eu peço que o Senhor me perdoa, me renova, me dá o teu Espírito Santo, me fortalece, reforça a minha fé. E você, Satanás, me perdeu de vez, fora da minha vida, leva as suas manias, leva os seus vícios, vai embora e não volta mais. Meu Deus, eis-me aqui. Eu sou seu, Jesus. Muito obrigado. Vamos aplaudir Jesus. Bem-vindos ao reino de Deus. Bem-vindo ao reino de Deus. Agora você pode dizer: eu sou de Deus. E é essa confissão que você tem que carregar para sempre. Você não tem que achar que é de Deus. Eu sou de Deus. É isso que eu vivo, gente. Senão eu não pregava isso aqui. Eu seria reprovado. Deus dizer que você é hipócrita, não. Você não vive isso. Eu vivo isso. Eu vivo isso. O pecado para mim é um chicote. Imagina você andando e um camarada atrás de você. O pecado é isso. Você vai andando e o pecado vai só te arrebentando. Tem uma hora que você não vai aguentar mais. E quando você está no erro, o demônio põe uma coisa na mente da pessoa para não viver sem aquele erro. Isso eu busquei no livro de Marcos 5, quando os demônios, eles se curvaram para Jesus, dizendo: não manda a gente embora daqui não, que era o corpo do homem, aquela cidade.
A gente aqui estamos fazendo criança de 11 anos engravidar, estamos criando pedófilos, estamos fazendo isso, mas aquilo. Não manda a gente embora, não. E Jesus está sério, não voltou atrás. Aí eles sentiram, o negócio é sério, não vai dar para ficar. Então manda a gente para os portos. E Jesus vai. Irmão, eles entraram nos portos, todos eles tiveram somente um desejo: morrer. Não dê lugar ao diabo. Amém? Glória a Deus. Vamos aproveitar, vamos morar aqui mesmo. Se vocês, alguém trouxe oferta, dízimo? Não, se trouxe, depois você coloca ali, eu oro. Feche seus olhos. Pai, eu agradeço ao Senhor por essas pessoas que eu posso dizer: esses são meus irmãos. Esses são meus irmãos, minhas irmãs, que tem o nome escrito no livro da vida, que renunciou ao demônio agora. Acabou! E eu sei que muita coisa eles vão ver em casa, porque o diabo perdeu, não pode mais ficar na casa dessa pessoa, não pode mais tocar no parente, não pode mais tocar nos filhos, nas filhas, no marido, na esposa, na mãe, não pode mais, acabou para ele. Esse povo agora é de Deus mesmo. E em nome de Jesus, eu te ordeno, nem olhe para trás, pega o que é seu e vai embora. Porque nesse povo você não põe mais a mão, porque o que é de Deus, o maligno não pode tocar. Então, Pai, cuida do seu povo, estenda tuas mãos sobre eles, anda com eles, protege, livra de assalto, bala perdida, livra de infarto, derrame, espírito da morte, livra da miséria, livra de tudo que é mal, em nome de Jesus. E agora, Pai, cobre esse povo com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém? Lembra sempre disso: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, acabou. Volta a fazer o que você combinou com Deus. Aí eu varri a igreja, volta a varrer. Ah, eu trocava a lâmpada, volta a trocar. Eu limpava o banheiro, volta. Ah, eu orava tanto, eu fazia hinos para cantar na igreja, volta a fazer. Pega seu celular, faz uma limpeza. Satanás, aqui ó, não vou ficar com nada seu. E às vezes tem até pai, tem mãe, que é usado pelo demônio para colocar os filhos na pornografia, sabia disso? É verdade. Tem pai que vê o passarinho lá tendo relação. Meu filho, vem cá, olha lá. Irmão, você está possuído, irmão. Deus me livre. Olha, tem aí Verônica, a caçula do primeiro casamento, né? Tem a Letícia. Não, nós mantemos um respeito muito sério. Eu quero que meus filhos vão para o céu, não é para o inferno, não. Ah, mas eu dou o dízimo para pecar? É o mesmo que pagar Jesus e dizer: agora eu posso pecar, não posso? Que isso, irmão? Não faça isso não. Seja sério com Deus, irmão. Amém? Ele é santo e quer que nós sejamos santos. Deus abençoe. Vão na paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. E vocês que oraram aí comigo, Jurema, que amanhã está fazendo aniversário, Deus abençoe e fiquem na paz.